Olá, eu sou o pastor Leonardo Sayum, aqui da Igreja Presbiteriana de Brasília, e esse é o nosso sexto encontro da série Alegria no Senhor, e o tema agora é Observe quem está andando ao seu lado. Como temos feito nos outros episódios dessa série, temos pensado sobre esse tema à luz da carta do apóstolo Paulo para a igreja em Filipos. E em Filipenses, do capítulo 3, o verso 17 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos afirmo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo, apesar de perseguir o alvo da sua soberana vocação e ter os seus olhos sempre firmados na cruz de Cristo Jesus, ele não perde esse foco, mas também tem a atenção voltada para quem está andando ao seu lado. Sabe por quê? Porque vida cristã não se vive sozinho. Só Deus nos chamou para viver em comunidade. Deus nos chamou para viver vida cristã através dos nossos relacionamentos. Portanto, observar quem está andando ao nosso lado é muito importante. O apóstolo Paulo diz que, infelizmente, na sua caminhada cristã, ele percebeu alguns companheiros de caminhada que, num determinado momento, abandonaram o foco maior de servir a Cristo Jesus e foram servir seus próprios interesses. E o resultado disso, eles se tornaram inimigos da cruz de Cristo Jesus. E quando nós percebemos isso, com certeza a primeira reação é de tristeza. Porque os relacionamentos cristãos são pautados no amor. Amamos a Deus e amamos ao próximo como a nós mesmos. E quando nós percebemos que aquela pessoa ao nosso lado se distanciou do objetivo maior, que era servir a Cristo, e buscou seus próprios interesses, ela não apenas se distancia de Deus e de nós, mas também começa a não ser uma pessoa proativa no reino de Deus. Ela começa a não servir mais como um companheiro de caminhada e, em alguns momentos, até tentam impedir a caminhada de determinados cristãos. Temos visto isso, infelizmente, ao longo da história da igreja. Pessoas que por um bom tempo foram proclamadores do Evangelho, viveram uma vida intensa servindo ao Senhor, num determinado momento revelaram-se inimigos da cruz de Cristo Jesus. Deixaram a comunhão do povo de Deus, deixaram o seu relacionamento com Cristo de maneira direta como servos do Senhor que antes todos julgavam e passaram a viver uma agenda diferente, até criticando aquilo que é tão precioso aos olhos de Cristo Jesus, a sua igreja, que sabemos que não é perfeita, mas ainda assim é o corpo de Cristo Jesus, aonde cada membro, apesar de suas imperfeições e pecados, foram resgatados pela graça de Deus para servi-lo para a sua glória. Então o apóstolo Paulo chama muito a nossa atenção: observe as motivações daqueles que estão andando ao lado e tenha já a certeza de que em algum momento um ou outro nessa caminhada vão se revelar inimigos da cruz de Cristo Jesus, mas por outro lado, nós temos também os exemplos maravilhosos de homens e mulheres que sempre serviram ao Senhor e continuaram fiéis ao longo de toda a sua jornada. E o apóstolo Paulo diz: olha para a minha própria vida. Quando nós lemos a carta de Corinto, o apóstolo Paulo também diz isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está convidando a igreja a olhar a Cristo Jesus, a seguir os passos de Cristo Jesus, assim como ele fazia. E daí, quando nós olhamos para o lado, temos tristeza de alguns que se revelam inimigos da cruz de Cristo, mas também temos a alegria de perceber outras pessoas, homens e mulheres, servos e servas do Senhor, que caminham enfrentando lutas, dificuldades, mas com muita fidelidade, com muita alegria e realizando coisas maravilhosas, segundo a graça de Deus e para a glória do Senhor. E essa vida, com esse propósito, ela enche o coração de alegria, de expectativa, de esperança.
e a sensação de plenitude no relacionamento com Deus quando vivemos de maneira proativa no reino do Senhor. O desejo do fundo do meu coração é que você que está acompanhando esse vídeo aqui possa se sentir motivado por esses grandes exemplos na Bíblia e ao longo de toda a história da igreja, de homens e mulheres que realizaram muito pela obra do Espírito Santo para a glória de Deus. Que Deus faça isso também na sua vida, que seja um realizador na obra do Senhor para a glória de Deus.